Olá, gente, tô passando por aqui para falar uma coisa muito importante. Não se esqueça de deixar o seu like e apertar o sininho da notificação. E mais o que? Se inscrever no canal. Olá, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula, os estudos sobre o breve catecismo. E hoje passaremos para a nossa terceira unidade. E a terceira unidade tem como título: O que é o ser humano? O que é o ser humano? Vamos estar lendo a nossa Bíblia, abrindo a nossa Bíblia no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos ler, crianças? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a nossa aula, que seja um momento de crescimento da Tua Palavra, que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Como falei, estamos na nossa terceira unidade e o tema é: o que é o ser humano? O que é o ser humano? É no cenário da criação, da maravilhosa criação de Deus, que Ele fez o homem e a mulher. Hoje a nossa pergunta diz: quem são os nossos primeiros pais? Quem são os nossos primeiros pais? E a resposta, criança, é Adão e Eva. Os nossos primeiros pais é Adão e Eva. Ao fazer todas as coisas neste mundo maravilhoso, Deus também fez o homem e a mulher, macho e fêmea, conforme a sua imagem, o seu conhecimento, a sua retidão e santidade, com domínio sobre todas as criaturas. Então, crianças, Deus fez Adão, o primeiro homem, e da costela de Adão, Deus fez a Eva. Deus os fez à sua imagem e semelhança. São os nossos primeiros pais, Adão e Eva. São esses os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando Deus ordenou que todo mundo fosse criado, foi criado de uma forma diferente. O homem e a mulher foram criados na presença da Trindade, pelo próprio Deus. Ele mesmo fez o homem e a mulher. As outras criaturas foram ordenadas por Deus para que se fizesse. E então a Trindade decidiu fazer o primeiro homem e a primeira mulher, aqueles que seriam os pais da raça humana. Deus os fez à sua imagem e semelhança. Foi assim que Deus fez o homem e a mulher. Então, crianças, a criação do ser humano, Adão e Eva, eram algo diferente de todas as criaturas. Era a criação especial de Deus. Por quê? Porque Deus mesmo fez e fez também com todo o conhecimento. Eles tinham a consciência de que existiam, de que eram seres relacionáveis com Deus. Essa diferença, crianças, da criação do ser humano com as outras criações é muito importante, porque as únicas criaturas, no meio de todas as criaturas que têm consciência de si mesmo, foram, naquela época, Adão e Eva. Deus os criou conscientes de si mesmo, diante de todas as criações. Deus os fez com a sua imagem mental e moral. E nós, seres humanos, nós temos o raciocínio, nós raciocinamos, nós sabemos que existimos,
Nós temos consciência, assim como Adão e Eva naquela época, eles tinham consciência de que existiam e existiam para a comunhão, o relacionamento com Deus. O ser humano foi criado para que adorasse ao Senhor, servisse a Deus. Ele foi criado com este objetivo, para que servisse a Deus, o seu Criador. Não é Deus que existe para o benefício do homem, mas sim o homem para o benefício de Deus. Essa é a diferença, essa é a importância desse ensino. Nós não somos feitos porque Deus precisava de nós, como muitas vezes eu falei. O ser humano é feito para glorificar a Deus. Nós somos feitos para glorificar a Deus. E lá na criação, crianças, Deus fez o homem para ser o cabeça de todo mundo, para governar todas as criaturas, como lemos no capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Ali relata que o homem, ele tinha esse domínio sobre todas as criaturas. Para o bem dele mesmo, ele dominava todas as coisas. Então ele era uma criatura especial e importante diante de todas as criaturas. E ao governar, o homem, ele glorificava a Deus. Ele tinha que governar o mundo para o bem e para a própria glória de Deus. O ser humano, ele foi criado para ter comunhão e relacionamento, como já falamos muitas vezes nas nossas aulas. Então, Adão, ele não iria ficar sozinho naquele jardim. Deus fez a esposa, a Eva, para fazer companhia com Adão. Sabem por quê? Porque o homem, o ser humano, é um ser sociável. É um ser que vive em sociedade, em comunhão com as outras pessoas. Diferente de todas as criaturas. Então Deus fez ali para Adão, Deus fez Eva, porque este é um ser sociável. Adão, o ser humano, é um ser sociável. O homem não foi feito para viver em solidão, mas para ter comunhão, primeiramente com Deus e também com os demais. Então, crianças, hoje nós ouvimos sobre os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram criados perfeitamente, seres importantes diante de toda a criação, porque Deus mesmo pegou e fez. Deus também deu ao homem este dom de viver em sociedade, em comunhão. Deu também a ele todo conhecimento, sabedoria, santidade, retidão. Então eles eram perfeitos ali no Jardim do Éden, a imagem e a semelhança de Deus. Lá no Éden, Adão nos representava. Lá naquele jardim, Adão nos representava. E a Eva foi chamada, lá na Bíblia, de a mãe de todos os seres viventes. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Eva foi chamada de a mãe de todos os seres viventes. Foi através deste casal que deu-se o início de toda a raça humana. Conforme o mandato cultural de Deus, eles deveriam formar uma família, procriar, ter filhos e filhos. E a palavra de Deus, crianças, ela é clara. Existe somente uma raça, a raça humana. Somos todos um só sangue, um só sangue. Mesmo em meio às diferenças, nós somos todos iguais. Então, nossa primeira pergunta, que é a pergunta 16 do nosso breve catecismo, da unidade, o que é o ser humano? A nossa pergunta que vimos hoje. Quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Está respondida a nossa pergunta. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu e por todo o conhecimento da Tua palavra. Abençoe a cada um que tem estudado a palavra conosco e que cada um cresça no conhecimento dela. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém.
Então, crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau!